Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Podcast Max, o podcast da Inset Max, que semanalmente leva até você muito conteúdo, muita informação. E desta vez não poderia ser diferente. A gente recebe aqui um convidado super especial, Davidson Goulart. Tudo bem, Davidson? Boa tarde, Letícia. Tudo bem? Tudo bem, com você? Tudo ótimo. Então tá bom. Davidson, prazer te receber aqui. E antes da gente começar aí falando sobre o nosso assunto de hoje, se apresenta, fala um pouquinho do teu currículo. Vamos lá. Bom, meu nome é Davidson Goulart, eu sou empresário da Pragtec, uma empresa de controle de pragas, há 20 anos no mercado, e também sou diretor da FEPRAG, que é a Federação das Associações das Empresas de Controle de Pragas pelo Brasil. Certo, Davidson. Bom, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, que foi o que você acabou de dizer, são 20 anos aí de estrada, né, e conta pra gente um pouquinho aí do que você viu ao longo desses anos aí, em termos de evolução do segmento, que a gente sabe que muita coisa mudou, né? Ah, com certeza, Letícia. Na verdade, eu estou no mercado desde 93, mas eram outras empresas, né? E na Pragtec desde 2000. O setor passou por grandes transformações, não tenha dúvida disso. As tecnologias de aplicação, os produtos disponíveis, né? As formulações que causam muito menos transtornos, né? Então a gente consegue fazer excelentes aplicações, muitas vezes, e para alguns problemas sem a pessoa precisar se ausentar daquele ambiente, né? E também a qualidade dos controladores de pragas, né? É nítida a mudança, né? Nós ainda temos muito o que evoluir, o que melhorar, né? Mas é nítido que essa evolução aconteceu, as resoluções, as regras do setor, elas vieram para contribuir, para trazer uma maior responsabilidade, uma maior corresponsabilidade do cliente também, para com a qualidade do que ele precisa desse serviço, né? Então, não tenha dúvida que passamos por transformações significativas nessas 3 décadas, né? Porque o manejo integrado de pragas, ele foi conceituado, ele começou a ser aplicado em meados da década de 90. De uma forma mais ampla, né? Esse conceito já vinha sendo trabalhado, mas ele pegou realmente nessa época. E com isso, a frequência, o cuidado, o controle, a compreensão em relação às pragas, elas foram necessárias, foram exigidas do controlador profissional, né? Então, essa evolução foi necessária e ela aconteceu, sem dúvida nenhuma. Certo, Davidson. A gente estava até conversando também, que você até mencionou com relação às resoluções, com relação aí à evolução de equipamentos, de produtos, e é o próprio manejo integrado de pragas que, de certa forma, é um cuidado a mais, tanto com quem aplica, com as pessoas, com o próprio meio ambiente. E a gente estava falando com relação às resoluções em si, que muita coisa mudou, mas muita coisa ainda precisa mudar, né? Mas, Davidson, assim, ó, por exemplo, eu aqui, Letícia, estou conversando com o Davidson e eu quero abrir a minha controladora de pragas. O que eu preciso fazer? Por onde começar? E aí a gente já aproveita e já entra dentro da RDC 622, Sim. que foi publicada recentemente, foi em março, né? E que também tem algumas diretrizes para que o negócio de controle de pragas, o segmento de controle de pragas, funcione bem. Mas a gente vai depois falando as ressalvas das cláusulas, né? Sim, vamos lá. A gente tem que entender que a saúde no Brasil ela é descentralizada e a atividade de controle de pragas ela está dentro do SUS, né? É uma das atividades em que a saúde toma conta. E como ela é descentralizada, quem nos ouve precisa entender que tem que consultar seu município, né? A RDC 622, que foi publicada agora em março, ela substituiu a RDC 52 de 2009, que era a anterior. Mas a nível federal, que ela é publicada pela Anvisa. Então, os estados e municípios, eles têm o direito de legislar através de resoluções pelas suas próprias vigilâncias sanitárias. Eles não podem ir contra a regra federal, mas eles podem ser mais severos no entendimento deles, né? Por exemplo, uma gestão de risco mais aplicada, questões sobre responsabilidade técnica. Então, o município ou
o Estado que entender que a resolução federal não é o suficiente para trazer segurança para o seu ambiente, para o seu município ou estado, ele pode sim legislar. Como é o caso, vamos falar de São Paulo, que estamos aqui, o estado de São Paulo ele tem uma regra também, que é a CVS 9, essa publicada desde 2000. Né? E essas resoluções, essas portarias, elas visam regular esse mercado, né? Regular a atividade. O que é plausível, o que não é, o que é permitido, o que não é, o que é seguro, o que não é. Né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma quedinha muito especial por regulamentar tudo. Né? E a gente tenta fazer isso de forma detalhada. E o que acontece é que rapidamente essas resoluções, nos dias de hoje, com tanta informação, com tanta evolução, rapidamente essas portarias e resoluções elas ficam ultrapassadas. Né? Então por isso que você já mencionou que ainda temos coisas a mudar, a melhorar, a adaptar a legislação. O ideal é que fossem só diretrizes, né? Onde as empresas compreendem de uma forma menos explícita, né, o que se deve, o que pode, o que não pode. Mas voltando no abrir a empresa, temos que consultar o nosso município. Muitos municípios têm a regulamentação do uso do solo. Então, antes de mais nada, que escolheu já um local onde vai ser, consulta o município se ali pode ter essa atividade ou não, né? Porque o seu município pode ser mais restritivo ou menos, né, em relação a isso. E claro, ler, reler, se quem vai abrir é o próprio responsável técnico, né, que são atividades aí que os conselhos dizem quem pode ser um responsável técnico por uma empresa de controle de pragas ou não, já que é uma atividade que não tem uma profissão específica. Né? Então hoje, por exemplo, engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, químicos, engenheiros químicos, farmacêuticos, médicos veterinários, biólogos, né? São das profissões, das formações que são permitidas serem o responsável técnico. Essa pessoa, se não for você, já o empresário e o responsável técnico, você tem que se juntar ao seu responsável técnico para ler, reler e entender como deve ser exercida essa atividade. E a partir daí, todas as demais implicações legais, como segurança do trabalho, né, que é um item fundamental. Desde 2007, a vigilância sanitária, a Anvisa, né, a Vigilância Sanitária Nacional, ela nos tem como atividade de alto risco. Então, nós somos passíveis de fiscalização periódica. Né? Alguns municípios é anual, outros municípios é bienal, outros municípios a cada 3 anos. É aí onde o município ele vai legislar da forma que ele entende. Né? Olha, essa atividade eu posso ir a cada 2 anos e vai estar tudo bem. Então, ele precisa compreender isso tudo, né, para traçar seu plano de negócio e realmente falar, não, vale a pena, não vale, né? Todas essas implicações que não são poucas, né? Não são poucas. Com certeza, Davidson. Você falou aí, eu falei, nossa, já estou fazendo um checklist. Não que eu queira abrir uma adesiva, mas favor, assim, Letícia, já não, nossa, aqui nós somos parceiros, viu? Claro. Mas assim, realmente, o checklist, né, que são tudo muito minucioso, né? Então, assim, mais um toque, né, para quem quer seguir por esse caminho ou para as próprias DESINs que querem estar de acordo com todas essas diretrizes, é um checklist muito grande, né? E aí você tocou no assunto do responsável técnico, onde ele vai ter que estar junto, ler, entender a cada determinação de cada município, bem como também, devido aí à especialidade, seja ele biólogo, veterinário, engenheiro químico, engenheiro agrônomo, que seja, ele precisa estar no dia a dia. Sim, verdadeiro ou falso? Certeza. E por quê? É verdadeiro, É verdadeiro porque a carga de responsabilidade é bastante alta, né? Principalmente
quando a gente entende que antigamente o foco era muito no produto químico em si, no inseticida, no raticida, né? E com o manejo integrado de pragas, os profissionais foram entendendo que ninguém está aqui para exterminar nada, a gente está para controlar. E o controle implica entender, sim, a importância, a necessidade do tipo do princípio ativo, do produto, a sua formulação, aonde é melhor utilizada ou não, mas também do ambiente, né? As falhas que aquele ambiente pode ter, a questão da praga, né? Os hábitos, as peculiaridades daquele animal, o que a gente precisa entender, né? Porque muitas vezes você está usando um inseticida top de linha, fantástico, mas no lugar errado, na superfície errada, com a praga errada, né? Então todo esse conjunto de informações é importante, e aí você precisa ter um profissional da área técnica, né? Um profissional que compreenda e possa agregar. O ideal até é que esse responsável técnico ele tenha uma pós, ele tenha uma especialização envolvida com o controle de pragas, com entomologia, né, urbana, porque como não existe nenhum curso de graduação que dá esse preparo para que aquele profissional venha a ser um controlador de pragas, porque o responsável técnico, antes de mais nada, ele tem que ser um controlador de pragas. Como não há isso, então uma série de profissões, elas têm em cada uma delas um conjunto de informações que juntas formam esse bom profissional, esse bom responsável técnico. E no dia a dia, toda a carga de responsabilidade, né, de aplicar inseticida, veneno, em residências, em hospitais, em indústrias alimentícias, farmacêuticas ou metalúrgicas, enfim, são tão diversos os ambientes, né? E essa responsabilidade técnica pesa. Então, todos os controladores de praga sabem, aqueles bichos, aqueles animais que são mais problemáticos em determinados ambientes, né? Escorpião é problema? É problema em qualquer ambiente, claro, né? Mas uma formiga é muito problema em um hospital, numa área de saúde ou até numa área de alimentos. Então, esse conjunto de responsabilidade, não tenha dúvida que requer um entendimento técnico da área e que esteja acompanhando o desenrolar dessas equipes, né? Das equipes que executam, se estão executando bem, se as formulações estão sendo bem utilizadas, o resultado que vem do cliente, que vem a ser o monitoramento, né? A gente está lá percebendo se o controle está tendo ou não. Então, a responsabilidade técnica hoje é fundamental, né? Não somos mais os meros aplicadores de venenos espalhados por todos os locais. Você tocou num ponto muito importante, né, Davidson, que não é simplesmente você ter um responsável técnico para assinar um documento. Né? Vai muito além disso, até porque a gente está falando aí de saúde ambiental, a gente está falando aí de saúde de pessoas e da própria equipe, né? E também do sucesso da empresa, né, da sua empresa, claro, no caso, né? E você falou, também comentou, né, que é preciso, a importância do responsável técnico também ajuda a determinar o tipo do produto, princípio ativo, comportamento e biologia da praga, e a quantidade do produto a ser aplicada, acredito eu também. Claro. E a gente conversando no bastidor também, né, Davidson, que você estava falando que antigamente era simplesmente detetizar, tem tantos termos, né, que assim, simplesmente você deu até o exemplo de uma fábrica, por exemplo, né, onde se aplicava uma quantidade enorme de venenos, onde não sobrava nenhuma planta. Né? E assim, judiado, né? E assim, e aí juntando esse gancho do responsável técnico, da evolução e também inclusive dessa aplicação, né? Que você me fala da propaganda? Porque assim, voltando lá para antigamente, uma situação hipotética onde você vai, dedetiza o ambiente inteiro, falar, a gente exterminou a praga. Não é controle. Então, isso também envolve falar que a empresa exterminou a praga é mentira, porque só se controla. Claro. E isso é uma propaganda enganosa quando se diz exterminar, né? Sim.
Então, o que você me fala? Esse tópico aqui estava lá no final da pautinha, mas já que você falou, já me lembrou, com relação a RDC 622 e também da 52, né, que você falou que são complementares aí, que você me fala da propaganda enganosa, qual o cuidado que as empresas controladoras de pragas, elas devem ter? Sim. O consumidor, a gente tem que entender que ele é um personagem vulnerável, né? Nesse teatro todo, nessa relação toda. Por quê? Porque ele não tem os conhecimentos técnicos que nós, profissionais, temos que ter para estar exercendo essa atividade, independente do tipo de lugar que seja. Né? E aí o legislador ele trouxe essa preocupação que, na minha opinião, não sou legislador, sou empresário, sou administrador, né? Temos toda a equipe técnica na empresa, mas não caberia numa legislação técnica tratar de propaganda. Mas por que isso acontece? Pela nossa mania de ter que regular tudo com uma amplitude bastante intensa, né? Mas já que é assim, né, a propaganda, o legislador ele se preocupou, por quê? Porque a gente sabe que não tem nada antialérgico, né? Você tem pessoas com muita sensibilidade e pessoas com bem pouca sensibilidade. Então, uma dona de casa, uma pessoa que trabalha com limpeza, por exemplo, ela pode ter alergia do detergente que está usando, do desinfetante que está usando. E esse produto nem é um veneno, nem é um inseticida. E essa pessoa pode ter alergia. Então, nada disso é antialérgico. Aí o legislador veio e falou, olha, não pode dizer que é antialérgico, porque você está enganando o consumidor. Porque a gente cansa de ver propagandas desse tipo. Olha, 100% antialérgico, porque aí acho que relacionam com produtos em formulação gel e tudo mais. Claro, é um produto imensamente seguro, mas dizer que é antialérgico não condiz com a realidade. Então, menções assim, que é totalmente seguro, que vai exterminar, que é garantido, né? Não são termos mais que são permitidos. E a resolução 622 que a gente vai tratar, ela substituiu a 52, mas foi uma substituição muito pro forma, assim, foi algo muito pontual. Talvez a gente ainda não conseguiu compreender o motivo total dessa mudança, que não mudou nada. Né? A parte da propaganda foi uma das que teve algumas mudanças. Mas por quê? Porque o texto não estava legal. Né? Você é proibido de não dizer isso, então não, né? Tava mal escrito. Então manteve-se a mesma coisa, as mesmas intenções, né? Só se ajustou o texto, então não mudou nada, continua sendo proibido dizer que é 100% antialérgico, que é 100% seguro, que extermina os bichos, né? Então isso é uma preocupação que o legislador fez questão de pôr numa peça que trata da regulamentação da atividade, né? Assim como os outros itens que a gente vai falar, de transporte, de a responsabilidade técnica que a gente estava falando, do local, enfim. Ele preferiu tratar do que deixar por conta do Código de Defesa do Consumidor, né? Ele preferiu estar explícito. Olha, se você não compreendeu, então eu vou dizer, não pode falar que é 100% antialérgico. Né? Entendi. Certo, Davidson. Outra coisa que você falou da propaganda e outra coisa que a gente também estava discutindo é a questão dos EPIs. A gente sabe que EPI é segurança do trabalho e isso tem em todos os setores, seja empresas, indústrias, qualquer que seja o segmento de negócios, não só as DESINs. Mas assim, então, vamos dizer que não se poderia falar, olha, todo controlador de praga tem que usar determinado equipamento, determinado acessório, determinada roupa, não sei o quê. Mas existe, quais são os EPIs mais usados e se existe algum específico para essa área de controle de pragas? Eu, leiga, gostaria de entender mais quanto à proteção dos funcionários, né? Sim.
Não são equipamentos específicos ou criados para atividade de controle de pragas, né? São, entre os principais itens, são máscaras respiradoras, né? Com filtros de vapores orgânicos, aventais, bota, né? O sapato de segurança, a bota impermeável, óculos de segurança, se a máscara não for daquela facial, né, que cobre também toda a parte do rosto, nariz, luvas nitrílicas, né, porque é inseticida. Então, todos esses itens não são novidades ou não são feitos exclusivamente para o nosso setor, né. Mais uma vez, o legislador ele coloca isso dentro da peça, dentro da regulamentação, por preciosismo, né. Ele não especifica, felizmente, né? Porque hoje é tudo muito dinâmico, né? A gente, no dia a dia, cansa de ter equipamentos em que o CA, que é o certificado de aprovação, ele não é renovado. Porque o fabricante não se interessou em renovar. Por quê? Porque ele pôs outro produto. E aí muda algumas características, já tem que passar por outro crivo, já não é mais aquele mesmo CA, apesar de praticamente ser o mesmo produto. Então, porque os materiais evoluem muito rapidamente, as tecnologias, então tem muita mudança desse tipo. Então, felizmente, não colocou. Mas é redundante, porque existe legislação específica, né? As NRs do Ministério do Trabalho, elas estão ali para definir como a gente deve se comportar, como a gente deve entregar, como a gente deve treinar nossos colaboradores, né? E, mais uma vez, a participação do responsável técnico nisso é fundamental. Porque toda essa carga de responsabilidade está com ele, não está só com o dono da empresa ou os sócios da empresa, né? A responsabilidade técnica ela tem que falar por que foi negligente se isso acontecer com algum funcionário, né? Então, se não me falha a memória, NR7, NR9, elas tratam de PPRA, de PCMSO, agora com o advento do E-Social, é o Programa de Gestão de Saúde e tudo mais. Então, as coisas vão se aperfeiçoando, né? Por isso que é redundante estar aqui, né? Mesmo que não tivesse, nossa atividade está obrigada a seguir as regras como todas as outras empresas, né? Então, às vezes, há um preciosismo, mas não fala assim na RDC. Não fala aqui porque nem precisava estar aqui, né? Fala na legislação específica de segurança do trabalho, que não é pouquinha coisa, né? Na empresa, hoje, nós temos cerca de 20 ou 22 exames periódicos para os colaboradores da área técnica. E, se não me falha a memória, uma meia dúzia deles é a cada 6 meses. Então, né, não precisa estar aqui. É aí onde entra outra responsabilidade, que é o técnico de segurança do trabalho, que fatalmente toda empresa de controle de pragas tem que ter um profissional desse, ou uma empresa lhe prestando serviços e assessoria disso, né? Desculpa se eu me perdi no... Não, o raciocínio está corretíssimo, EPIs, pode... e é até bom, porque você acabou respondendo a minha outra pergunta, que era sobre realmente os exames periódicos, porque isso está dentro da legislação do Ministério do Trabalho, acredito eu. Do PCMSO. E aí, com relação mesmo aos exames, você falou que são mais de 20 aí, né? E sendo alguns deles a cada 6 meses. Isso. Por curiosidade, quais são esses exames, David? São pelo menos esse aí dos 6 meses, né? Eu vou te falar alguns que também não vou lembrar de cabeça. É que é muita coisa também, né? Aumentou demais. É porque assim, conforme... Até além da legislação, dependendo do tipo de cliente que você tem, você é mais exigido. Então eu posso dizer, por exemplo, que alguns dos clientes, eles nos fizeram evoluir no sentido da percepção da proteção necessária, na percepção do tipo de material ou EPI, né? Então nós temos clientes que eles têm uma lista de certificados de aprovação, de EPIs, que eles permitem ser utilizados. Então, por exemplo, uma luva, né, uma luva de proteção que não é só a gente que usa, né? Então, por exemplo, a maioria dos clientes não usam máscaras, mas usa óculos de proteção, protetor auditivo, abafadores. Está lá na lista dele aqueles que ele aprova e a gente não pode escolher outro. Mas isso tudo bem, já está explícito na contratação. E aí, alguns desses clientes nos trouxeram alguns apontamentos. Olha, a gente analisou seu PCMSO, você vai trabalhar por tanto tempo aqui, e a gente recomenda que tais exames sejam incluídos.
O médico do trabalho que coordenava na ocasião o nosso PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ele não via necessidade desse exame. Mas como foi uma interjeição do nosso cliente, a gente incorporou. E eu não estou me lembrando qual agora, mas eu me lembro claramente que já faz alguns anos isso, que na época a gente entendeu que, olha, precisa sim. Eu acho que essa análise tem que ser feita numa periodicidade menor e tudo mais. Se não me engano, era GTO, que é uma questão de enzima no fígado, alguma coisa assim. Por causa de inseticidas. Apesar dos nossos inseticidas, você sabe, são regulados pelo Ministério da Saúde, são moléculas muito mais seguras do que as usadas na agricultura, agropecuária e tudo mais. Mas foi pertinente e isso foi incluído, né? Então, por exemplo, um exame de sangue que avalia a colinesterase, que é, a grosso modo, que é para ver se tem resíduo de inseticida. Não sei se é bem esse o termo, mas seria isso, para ver se aquele colaborador não está se intoxicando ou já intoxicado com inseticidas, né? E esse é feito a cada 6 meses, por exemplo. Né? Aí temos outros exames como eletrocardiograma, eletroencefalograma, raio-x de tórax, hemogramas, exames de urina, enfim. Muitos exames, muitos itens a se avaliar para acompanhar realmente a saúde desse colaborador, para ver se os equipamentos de proteção estão sendo eficientes, porque o objetivo do EPI é isso, né? É anular o efeito danoso que aquela atividade provoca, ou os produtos que ele utiliza, né? Que ele manipula e tudo mais, se não está interferindo na saúde. Né? A maioria dos sindicatos espalhados pelo Brasil está vinculado à limpeza. A nossa atividade está vinculada à limpeza. Aqui em São Paulo é diferente, que tem o Sindiprag, que é patronal e é só do setor de controle de pragas. Antes disso, sempre tinha a questão da insalubridade ser um item da peça, do acordo coletivo de trabalho. Né? Porque no começo da década de 90 não existia legislação específica que trazia a exigência de programas como há hoje. Hoje, na verdade, são esses programas, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, é que agora está tudo no PGMS, se não me engano, porque juntou tudo num programa só com a inclusão do E-Social desde janeiro desse ano. Então, esses programas, eles é que estabelecem se a empresa tem que pagar insalubridade para o trabalhador, periculosidade para o trabalhador, né? Não mais os acordos coletivos de trabalho, apesar de estarem lá e se acaba tendo que cumprir. Mas esses programas vieram para isso, para trazer as exigências, para que tenham um médico, para que tenham segurança do trabalho, para avaliar isso tudo, avaliar a sua empresa, avaliar como trabalham, nível de barulho dos equipamentos, enfim. Toda essa questão insalubre, né, ou perigosa, para determinar o que esse trabalhador tem que receber ou não. Né? Davidson, é muita coisa, não é? Bastante. É muita coisa. Então, é bom... Tá vendo? A gente nem conseguiu sair dos itens de como abrir uma empresa de controle de pragas, que, aliás, a Prag tem um curso específico. Olha aí, gente. Desse. Consultem no site da Prag, que é a associação aqui de São Paulo, né, sediada em São Paulo, que tem curso de formação... tem o curso de formação de operadores, mas também como abrir uma empresa de controle de pragas. Tem as dicas lá de como proceder. Ai, que bacana, Davidson. E aí, em complemento, né, gente, a gente tem aí o nosso curso de PCOs, Empresa Controladora de Pragas, do operacional ao comercial, que inclusive terminamos na última semana, que também dá um upgrade aí para que você tenha sucesso no seu negócio de controladora de pragas. E, bom, Davidson, voltando aí no nosso assunto, realmente, né, é muita coisa, são muitos detalhes para você se adequar, e também, né, tem as questões da RDC, mas também tem outras questões quanto a questões trabalhistas, que envolvem um universo muito maior. Mas voltando aqui um pouquinho para o nosso segmento, o que você me fala quanto à instalação? Porque você tem que escolher um local adequado, que eu acredito que deva ter algumas particularidades por conta de a alta toxicidade dos produtos armazenados, enfim. Que seria um local ideal para abrir a controladora? Tá.
As regras não são assim tão severas como se imagina nessa questão. A primeira coisa é verificar junto ao seu município a questão do uso do solo, né? Porque não vai ser em qualquer bairro, em todo lugar, que vão permitir, até pelo gerenciamento de risco disso, né? Apesar que nossas empresas, elas armazenam uma quantidade muito pequena de inseticidas, raticidas, né? Ninguém ali mantém um estoque para tanto tempo, né? E hoje temos distribuidoras para todo lugar, então não é necessário um armazenamento tão grande, que aí implicaria outras exigências, outros cuidados. Mas, de uma forma geral, a própria resolução ela diz a empresa não pode ser instalada num local de uso coletivo. O que é isso? Ela não pode ser instalada nesse prédio que a gente está, por exemplo, em uma das salas. Por mais segurança que possa proporcionar uma reforma, uma instalação adequada, não pode. Não pode ser instalado com outras atividades não afins, né? Então, as instalações operacionais, elas não podem se misturar a nada, elas têm que ser exclusivas, né? Quando foi publicada a RDC 52, lá em 2009, a questão da interpretação é muito importante e muito sensível. Eles restringiram de um tanto que não podia pôr do lado de escola, do lado de residências, do lado de ambientes de saúde, por exemplo, consultórios ou clínicas ou hospitais. Enfim, não podia em lugar nenhum. Onde que ia colocar? Aí o questionamento imediato foi esse. Falei, peraí, gente, vai para onde nossas empresas? E esse monte de empresa que está instalado aí, como é que faz, né? Aí, já em março ou maio de 2010, eles publicaram a RDC 20 daquele ano e tiraram esse texto, né? Mas mantiveram que não pode, que as instalações têm que ser exclusivas para a empresa e que não pode estar em prédio de uso coletivo, né? São as principais amarras aí. Então, realmente, você não pode, no mesmo ambiente, por exemplo, montar uma empresa, uma papelaria e uma controladora de pragas. Não. Né? Você pode até desmembrar os estabelecimentos. Então, você pode ter o estabelecimento operacional instalado num local que atenda todas as regras e seu administrativo e comercial em outro local. Isso pode. Aí o administrativo e o comercial poderia ser numa área de uso coletivo, não teria problema, né? Mas toda a empresa, o conjunto e as áreas operacionais, elas precisam estar reservadas. As regras, elas falam de algumas exigências a respeito de equipamentos, por exemplo, lava-óleos, instalações que tendem a serem laboratoriais, né? E isso se aplica porque a CVS 9, ela não impede, que é a legislação paulista, né? Ela não impede que a controladora de pragas fracione seus produtos. Então, por exemplo, a gente recebe os produtos da Inset Max e a gente fraciona isso em doses. E existem portarias específicas para isso, independente da atividade de controle de pragas, onde você vai ter que ter aquele frasco reproduzindo as informações de rótulo, as informações de fabricação, lote, validade, né? Não pode simplesmente fracionar, usa esse aqui, põe a letrinha Z lá, a letrinha Y e vai. Não pode ser assim. Tem toda uma regra para fracionar. Então, como o fracionamento não é impedido, ele é permitido, então a portaria ela traz informações sobre algumas exigências a nível de peças laboratoriais, como lava-óleos, como frascos, como superfícies laváveis, assim assado. Isso é uma interpretação também do fiscal, né? Todas as empresas de controle de pragas, elas têm que ter os seus POPs, seus procedimentos operacionais padronizados. E esses procedimentos têm que dizer se você fraciona ou não, né? Óbvio, porque o procedimento vai dizer como aquele técnico vai ir executar o serviço, né? Então ali vai estar descrito se é fracionado ou não. Então uma boa parte da fiscalização e pela nossa atividade junto à FEPRAG, né, a gente percebeu que é assim no Brasil inteiro. A maioria dos fiscais tem essa interpretação e não vem a exigir alguns tipos de instalações para as empresas que não têm o fracionamento nos seus procedimentos.
né? Porque também não faz sentido. Para que eu preciso ter uma pia assim assado, lavar óleos, se ninguém manipula aquele inseticida dentro da empresa? A manipulação ela acontece no momento da aplicação, que já aí você está no ambiente do cliente, né? E ali você não vai ter condições de estar preparado para N situações que, hipoteticamente, poderiam acontecer numa manipulação de alto volume, né? Então, isso acontece. Nas instalações, temos notícias de algumas cidades pelo Brasil que levam a ferro e fogo, não quer nem saber se você fraciona ou não, está escrito ali na norma, não interpreta nada. Como também, por exemplo, hoje, muitas das controladoras de pragas, elas exercem outras atividades como higienização de reservatórios d'água e como desentupimento, né? Não são atividades afins, mas ao longo da história essas empresas se aproximaram muito dessas atividades e é assim pelo Brasil inteiro. Então, a resolução, ela trata dessas instalações e no texto, né, se a gente ler e pegar literalmente, ela fala que as instalações têm que ser exclusivas para a atividade de controle de pragas. A maioria dos estados e cidades no Brasil entende que você tem que ter um depósito para os produtos. Esse depósito não é nada complicado, a parede tem que ser lavável, o piso tem que ser lavável por motivos óbvios, né? Se acontece algum acidente, apesar da qualidade dos frascos hoje, é quase impossível acontecer alguma coisa dentro do escritório, mas óbvio. Então você vai ter que ter alguns armários de aço para guardar esse material, tem que ser trancado, né, para ninguém ter um acesso acidental de curioso ali, de quem não tem permissão. São coisas do tipo que não é nada muito complicado. Um depósito para equipamentos, uma oficina onde você vai lavar esses equipamentos, então você tem que ter um cuidado com a cauda que você vai gerar no momento de lavar esses equipamentos, fazer tríplice lavagem dos frascos e tudo mais, dos inseticidas. Então são essas exigências basicamente. Então, na maioria das cidades e estados, a vigilância tem entendido que você faz atividade de higienização de reservatórios d'água? Faz. Aonde estão os equipamentos que são usados para isso? Está totalmente separado de uma forma segura? Ou seja, não é uma divisóriazinha de madeirinha que está ali simplesmente dividindo o ambiente. Não, a separação é segura, não tem chance de contaminação, não tem nada disso. Tá bom? Não é porque está no mesmo endereço que está em instalações, né? As mesmas instalações, está separado. Assim como a parte de desentupimento e tudo mais. E aí isso se estende aos veículos também, que não pode estar misturado ou que os compartimentos sejam realmente distintos e separados no veículo que carregue essas duas situações. E aí, mais uma vez, entra os procedimentos, né? Aquela equipe faz as duas atividades? Tá, teu POP está contando que ele tem que trocar de peças de proteção, se ele está usando um jaleco ou um macacão impermeável de proteção, ele tem que retirar tudo isso e usar outros equipamentos para essa outra atividade. Aí sim eles vão ser mais detalhistas, vão observar bem isso, né? Mas é isso, as instalações assim, não é um bicho de 7 cabeças, não, são alguns cuidados pontuais e necessários que não trazem. Quando parte para laboratório, que parte para todos esses itens, aí pesa. Aí realmente eu acho que não compensa fracionar produto, na minha opinião não. Mas tem alguns colegas que ainda têm essa opinião, acha viável fazer e fazem, e seguem as regras e está tudo bem. Davidson, você tocou num assunto muito importante quanto à manipulação desses produtos. Eu não me recordo agora, até fiz a colinha aqui, mas existe um trecho da RDC que diz que a cauda, por exemplo, ela tem que ser preparada imediatamente. O que significa esse imediatamente? Teria que ser 1 minuto antes de começar, já no local onde eu vá fazer esse procedimento? Eu não posso, assim, de maneira segura, fazer a diluição correta e já ir para o meu cliente, desde que não seja uma distância aí de 4 dias de viagem, aí também não tenho porquê. Então, o que seria esse imediatamente? E se implicaria algum tipo de penalidade se eu simplesmente diluísse o produto, fizesse a cauda do meu produto e já fosse para o meu cliente? Olha, Letícia,
aí a gente vai trombar com questões além das nossas regulamentações, até a nível de transporte de produtos perigosos. Né? Apesar da CVS 9 aqui em São Paulo, diferente da resolução federal, a CVS 9, como ela é de 2000, ela remete a nossa atividade à legislação de transporte de produtos perigosos. Contudo, ela diz, independente da legislação de transporte de produtos perigosos, que os nossos veículos têm que ter aquela caveirinha padronizada, que é o transporte 6.1, direitinho, né, que é aquele losango e tal, tem que estar no veículo, né, tem que fazer parte da vestimenta do veículo ali. Contudo, a legislação de transporte de produtos perigosos, você interpretando ela e aplicando na nossa realidade, a gente é isento. A gente não é que você não está submetido à legislação, é que pela quantidade de produto que você está transportando, não requer, por exemplo, que o motorista tenha habilitação adequada e tenha o curso de MOP, que é para transporte de produtos perigosos, não requer, por exemplo, alguns materiais de inativação em caso de acidente, não requer uma série de itens que seria exigido. A caveirinha lá só está lá por causa da CVS 9, né? E aí a gente chega na preparação da cauda, né? Se eu não estou enganado, é a CVS 9 que fala do imediatamente. Por quê? Lá atrás, a disponibilidade de algumas formulações eram menores. Então, eu acho que essa informação nem teria que estar nesse tipo de regra. E sim, tem que ser seguido o rótulo do fabricante, né? A orientação do fabricante é a que vale. A gente sabe que as suspensões aquosas, né, elas têm uma durabilidade maior depois de mais... Afinal de contas, elas já o produto já está na água, né? Ela só está mais concentrada, você só aumenta a diluição. E a questão do transporte, o que vai implicar? O calor, né, as altas temperaturas, e aqui a gente está num ambiente que é bem fresquinho, né? Super. Então, muito calor, e isso nas FISPs dos produtos, as fichas de segurança dizem do armazenamento, do transporte, a temperatura ideal. Então, se você for preparar a cauda, que você vai utilizar ao longo de todo o dia, você pode ter um comprometimento da qualidade dessa cauda. Então, no meu ponto de vista, o legislador ele teve essa preocupação de evitar uma economia excessiva, vamos assim dizer, ou de não deixar o produto, o frasco do produto original com o colaborador, com o técnico, ou melhor, essa visão do empresário, né, de não deixar e já mandar preparado ou doses para aplicar. O legislador quis falar, olha, não, você vai prejudicar a qualidade dessa cauda que você está transportando. E aí, qual vai ser o efeito propriamente dito? A gente sabe que as concentrações emulsionáveis é em torno de 1 a 2 horas depois de preparado, né? Elas já tinham que ter sido usadas, elas não vão ter mais a mesma qualidade. Então, na minha opinião, foi esse o pensamento do legislador, sabe? Mais uma vez, interferir num assunto que é da responsabilidade técnica, qualidade, né? Mas para tentar proteger o consumidor, provavelmente. Esse foi eu interpreto dessa forma, né? Porque você tem N formulações, N tipo de produtos. Cada uma é de um jeito, né? Cada uma tem suas características. E aí você tem que conhecer isso para não usar inadequadamente. Então, o calor, a agitação daquela cauda, né? Então, acho que o pensamento foi esse. Tecnicamente, a gente não utiliza desse expediente, por exemplo, né? Os produtos vão no frasco original e ele é diluído no momento da aplicação. E aí a orientação do colaborador pro colaborador é que ele faça uma avaliação do local onde ele vai aplicar, para ele tentar dimensionar o mais próximo possível da quantidade de cauda que ele vai utilizar, para que não haja sobras também, né? Então a recomendação é sempre para preparar um pouco menos, né? Porque se precisar, prepara mais um pouco o que precisa e termina a aplicação, para não ter sobra, você não ter que ficar transportando isso, nem utilizando inadequadamente, né? Ou, se no próximo serviço, a maioria orienta para que aquilo seja considerado água.
Então, se você está preparando uma quantidade de calda muito grande com a intenção de usar em determinadas horas, pode ser que você não use e aí você vai perder. Então, houve um desperdício de produto e aquilo nada mais é que uma solução para você vir novamente a concentrar o produto, né? Uhum, perfeito, Davidson. E aí, hipoteticamente, sobre o produto, como é que a gente vai fazer esse descarte correto de produtos e também o descarte correto das embalagens? E aí, aproveitando essa pergunta, eu emendo numa outra, que é você comprar de distribuidores e de fornecedores locais, comercialmente falando, é mais seguro quanto a essa questão de descarte de embalagem, por eles já terem algum conhecimento, uma orientação? O que você me fala sobre isso? Com toda certeza, né? Eu acho que toda empresa tem que ter parceiros à altura da sua necessidade, à altura da sua responsabilidade, né? A gente sabe que, infelizmente, existem empresas vendendo produtos que são de uso profissional pela internet. Em vários marketplaces aí tem os produtos. O empresário, a empresa, ela vai sofrer com isso. Por quê? Ela tem que devolver esse produto, de acordo com a legislação de destinação de resíduos sólidos. Nós estamos sujeitos à logística reversa, nós estamos, não só pela legislação específica de resíduos, mas a própria RDC fala, a própria CVS 9 fala, né, que tem que ter essa responsabilidade. A bem da verdade, nós saímos na frente nessa preocupação, porque já em 2009, na publicação da RDC 52, ela já previa a exigência da criação dessa logística reversa, que não havia. A Lei Geral dos Resíduos Sólidos, ela é de 2010. Né? A nossa foi publicada em 2009. Né? Então a gente já saiu na frente disso. E temos agentes aí no mercado, associações dos fabricantes, né, que fizeram um trabalho, na minha opinião, esplêndido, porque coordenaram os distribuidores, regularam tudo isso. Então a grande maioria não tem dificuldade nenhuma para devolver essas embalagens. Né? Eu até acredito que o próximo passo da legislação seja obrigar ao controle de estoque de resíduo gerado. O que ainda hoje não está bem claro, né? A vigilância sanitária, quando vem fazer a fiscalização para renovar, ou, óbvio, para renovar a sua licença, ela te pede os comprovantes de devolução das embalagens, né? Então, se você não tem um parceiro adequado, um distribuidor regulamentado, que está dentro dessa cadeia, dessa logística toda, aí você vai penar, porque você vai sofrer para encontrar o local onde isso possa ser destinado e para documentar tudo isso. Né? Então, a melhor coisa é estar com os parceiros adequados, fabricantes que se preocupam com isso. A grande maioria está se preocupando, mas existem ainda fabricantes que estão fora dessa cadeia, estão fora dessa logística, e aí a empresa é que vai sofrer sanções a isso, né? Aí, acho que eu esqueci agora. Tá certo. Era isso mesmo? Sem problema. Em relação aos produtos, né? Não, porque também problemas. É um tema, também é um item muito amplo, né? Porque é o carro-chefe pra gente, né? Produto, conhecimento, a aplicação. Ah, me lembrei, você perguntou se sobra calda. Não foi isso? Isso mesmo. Toda empresa ela desenvolve seus procedimentos de uma forma a gerar economia sem prejudicar a qualidade do trabalho. Né? Então, está sempre sujeito a sobras de caldas. Né? E não é, por exemplo, aí eu vou citar um exemplo nosso, que fica mais fácil porque cada um cita o seu. Nós temos dias na semana, as equipes se distribuem para fazer a limpeza dos equipamentos. Né? Então, por exemplo, sobrou a calda do inseticida de hoje, ou melhor, de um serviço intermediário, de um atendimento intermediário, e dali já vai para outro cliente, já vai para outra aplicação. Dependendo da calda que tiver ali, e ou melhor, do tipo da formulação, né? Por exemplo, se for uma suspensão aquosa, uma suspensão concentrada, ele vai poder continuar utilizando essa calda se for aquele produto a ser necessário. Se não, ele vai interpretar aquilo como água, como calda, sem a necessidade de estar
descartando e se... porque também você não usa uma infinidade de produtos ao longo do dia, né? Você tem produtos específicos em que a empresa, o responsável técnico, a equipe se identifica, você percebe os resultados e você está utilizando. Então a tendência é que no próximo serviço, mesmo porque as empresas separam os serviços por afinidade de equipes, né? Então a equipe está atendendo mais esse nível de segmento ou parecidos, similares, essa equipe vai utilizar aquela cauda como água, dependendo do tempo, ou como o mesmo produto a ser continuado. Agora, se isso acontece de um dia para o outro, né, a gente conta, por exemplo, com um tanque de desativação, onde essa cauda ela é deixada lá, é o mesmo local onde são feitas as limpezas dos equipamentos e essa cauda fica lá, ou a tríplice lavagem do frasco, quando não é feita no ato da aplicação no cliente. Então, a maioria das vezes, essa tríplice lavagem é feita no ato da aplicação, né, porque está utilizando o produto. A dose, né, fez a dosagem e já acabou aquele frasco. Imediatamente ele já faz a tríplice lavagem, porque aquela água da tríplice lavagem é aproveitada na cauda. Né? Uhum. Então, há uma otimização disso. Mas quando não, vai para esse tanque de desativação e fica em torno de 7 dias ali, sofrendo hidrólise, fotólise, para desativar e aí poder ser descartada como resíduo no ambiente mesmo, no ambiente mesmo. Certo. Ô, Davidson, mais uma questão, mas aí a gente vai falar aí quanto ao monitoramento mensal, que eu não me recordo agora, salvo engano, é da RDC 622 e 52, né? Que na verdade não... Agora é 622, né? É o seguinte, que... essa diretriz, essa cláusula, não sei como que a gente pode chamar, implica artigos, né? Implicam que o monitoramento deve ser mensal. Certo. Para você acompanhar o serviço. Você me corrige se eu estiver errada na interpretação. Mas se eu fechei um serviço com o meu cliente e dei o certificado de garantia de serviço para ele, por exemplo, de 3 meses, eu tenho que fazer visitas além. Então, por exemplo, não só tenho que considerar as visitas mensais contidas na cláusula, ou eu tenho que fazer visitas adicionais. Então, fechei com você um serviço de 3 meses, eu tenho que fazer 3 visitas, ou não, eu tenho que ir além. Como que funciona? É bastante discutido isso também, viu, Letícia? Porque esse termo garantia, é usado desde os primórdios na nossa atividade, né? De dedetizador, que vem de DDT, que é veneno. Então a gente sempre teve muito amarrado a essa questão de aplicador de veneno, né? E o conceito do manejo integrado, ou do controle integrado, ou do gerenciamento integrado, como muitas empresas chamam, ele veio justamente para mostrar e para provar que não existe garantia para esse tipo de serviço, né? Porque a gente está lidando com seres vivos, que inclusive querem continuar vivos, e vão se adaptando para isso, e vão aprendendo, né? Seus instintos funcionam. Então, esse termo, na minha modesta opinião, as empresas tinham que deixar de existir, de usar. Garantia é algo que você se aplica a uma televisão, a um microfone, a um equipamento que você comprou, e ele precisa funcionar adequadamente por determinado tempo, né? Serviços não, ainda mais serviços como os nossos, que não é de longa duração, não é um bem durável, né? Então não se aplica. A gente está sujeito, pelo Código de Defesa do Consumidor, a oferecer 30 dias de assistência técnica. Muda muito, né? Você falar em assistência técnica e garantia. Aí os mais saudosistas, eles, na resistência de... não quero, o cliente ele gosta de ouvir que está garantido, ele gosta de ouvir que ele tem garantia. Na verdade, você está oferecendo um tempo para esse cliente em que, se tiver reincidências de pragas, você vai voltar e vai resolver e não vai cobrar. É isso a garantia. Então passaram a se chamar garantia de assistência técnica. Né? Então é para agradar todos os lados. Gregos e troianos, né? A RDC 622 agora, e já desde a RDC 52, então desde 2009, ela fala
que o monitoramento ele tem que ser exercido de uma forma minimamente mensal. Aí as interpretações é que são o X da questão. E eu compreendo muito isso porque dá muita margem, né, de interpretações erradas ou de fiscalização inadequada e até com auditorias que os nossos clientes sofrem. Então é uma briga danada em relação a isso. Você pode estar desenvolvendo um trabalho de controle de pragas, né, em ambientes que são muito tranquilos. Salas como essas em um prédio, né? Então o foco, o problema, ele é muito menor, ou o risco de ter pragas é infinitamente menor do que uma planta industrial, do que um restaurante, do que uma lanchonete, uma padaria, né? Então, na verdade, isso tinha que estar diretamente relacionado à atividade exercida no ambiente tratado, né? E não de uma forma generalizada como está. Mas está. Então, se está, a interpretação da grande maioria dos estudiosos que eu já observei, até de advogados que prestaram serviços para as associações, é que se fala que é minimamente mensal, é minimamente mensal. Então, sim, se você oferece uma garantia, uma assistência técnica de 3, de 6 meses, como ainda há isso no nosso mercado, né, que é uma coisa impossível, né? Não tem inseticida que dure esse tempo todo na superfície, não tem bicho que sucumba a um efeito tão prolongado assim, enfim. Haja residual, né? Haja residual. Não é bem assim. Então, eu entendo que tem que ser exercida uma forma de monitoramento mensal. Eu entendo isso. E a maioria dos especialistas da área, ou até juristas, entendem também. Agora, a forma com que você vai executar esse monitoramento, aí sim eu acho que é uma competência do responsável técnico da empresa dizer, olha, eu mapeio esse local, o risco de praga A é esse, de praga B é esse, de praga C é esse. Tal praga que oferece um maior risco suporta um monitoramento feito de tal forma. Faça de tal forma. Aí é onde eu acho que entra o programa de controle de pragas que você vai estabelecer para aquele cliente X2. Olha, esse cliente aqui tem essas características, então eu tenho que monitorar dessa forma. Como temos clientes que minimamente mensal já é pouco. Algumas atividades têm que ser toda semana, outras a cada 2 semanas, enfim. Quem vai dizer isso? O responsável técnico da empresa. É responsabilidade dele determinar isso. O conjunto de conhecimentos para que isso seja determinado está com o responsável técnico. É ele que vai ter que determinar essa frequência do monitoramento. Não vai poder passar do minimamente mensal, ou seja, uma vez por mês. Ele vai ter que fazer esse monitoramento por força da legislação. Mesmo que ele considere aquele local impossível de ter algum problema assim assado. Muitas vezes, pelas condições da estrutura, o ambiente é muito bem protegido, né? Todas as situações que podem permitir o abrigo, o acesso da praga, foram tratadas e estão anuladas, o que também a gente sabe que não é fácil, dificilmente encontra isso, mas, enfim, seria isso, né? Você ter um ambiente imune, onde você vai precisar cuidar mais imune do ponto de vista de estrutura, né, física, que prevê todas as seguranças, você vai precisar cuidar dos pontos críticos aonde a praga pode estar, que vai estar lá fora, depósito de lixo, resíduos, enfim, né, áreas de alimentação, enfim, aí você vai cuidar lá. Mas aí o responsável técnico vai ter que determinar como vai ser esse monitoramento. Mais uma vez, a importância do responsável técnico, tá, gente? Não é só o Zé Canetinha lá, né? Pode. Que não pode, porque a gente viu aí... Não cabe mais. Não cabe mais, né, Davidson? Bom, eu acho que a gente conversou super, foi um bate-papo muito legal, né, Davidson? Rendeu pra caramba. Foi o que eu te falei, a gente começa a conversar, a hora que vê... Vai surgindo assunto, ideia, pergunta... Foge da sequência. Mas esse é o objetivo, é um bate-papo gostoso, esclarecedor para todo mundo. Eu queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, pela sua presença aqui. Foi uma super aula. Imagina. E eu espero que o pessoal também tenha aí aproveitado. E se você quiser dar aí um recadinho final para o pessoal.
Letícia, eu que agradeço a oportunidade, tá, que a Inset Max oferecer esse espaço, né? Eu acho que é um canal bastante legal, onde todos nós iguais conseguimos dialogar, conseguimos conversar, trocar ideias, né? A RDC 622, que substituiu a 52, não se preocupem, ela é idêntica à 52, né? Algumas palavras foram trocadas, então realmente quem já está enquadrado, atendendo a 52, não tem do que se preocupar, que continua com o mesmo teor, né? E parabéns por esse trabalho, né? Eu acho que a Inset Max vem desenvolvendo um trabalho de muita aproximação conosco, né, com as empresas que consomem os produtos, e isso reflete verdadeiramente na qualidade. Todo mundo precisa de informação, precisa de treinamento, precisa de trocar ideias, né? E esse trabalho é muito importante. E aí eu continuo pensando e dizendo, né, parceiros bons é o que valem no nosso dia a dia, né? Então valorizem os fabricantes que investem no setor, valorizem os distribuidores que investem no setor, porque quem não investe não vai te estender a mão quando você precisar. E esse estender a mão é dar a destinação adequada, é te proporcionar um treinamento na empresa, é esclarecimento, é apoio, né? Muitas das nossas empresas executam serviços de descupinização, que são serviços muito técnicos, que requer conhecimentos além de controle de pragas, né, que envolve engenharia, arquitetura, enfim. Então, você utilizar um produto registrado no Ministério da Saúde, feito por fabricantes que são responsáveis e estão ao seu lado, junto com os distribuidores, é garantia de sucesso, né? Poxa, Davidson, obrigada aí pelo feedback. E o nosso propósito realmente é esse, é um ajudando o outro para que o nosso segmento aí seja cada vez mais valorizado, cada vez mais esclarecedor, e que todos caminhem aí rumo ao sucesso. Com certeza. Certo? Posso dar um recadinho Por só? favor, fique à vontade. Para todos que estiverem ouvindo, assistindo, né, esse podcast, não se esqueçam da associação do seu estado, né? Através das associações, muitas ações são realizadas. Através da federação, ações em Brasília para a defesa dos interesses do setor, né? Muita coisa já foi feita. Vocês podem encontrar informações nos sites das associações ou até no da FEPRAG, que é feprag.org.br. O setor associativo... o associativismo do nosso setor, ele é muito intenso. Eu brinco que eu acho que das micro e pequenas empresas, das empresas de pequeno porte, não tem associações tão ativas como tem no setor dos serviços de controle de pragas. É formidável, né? E esse feedback a gente teve atuando. Em Brasília, por exemplo, né? Tem gente lá que jura que a FEPRAG tem uma sede na Avenida Paulista do lado da Fiesp, lá, de tão intensa que foi a participação e produtiva, né? E então vale a pena você investir na associação, porque sempre traz retorno para o setor, né? Essas resoluções podem não ser as perfeitas, precisam de manutenção, precisam ser modificadas, mas elas só existem hoje porque teve intervenção das associações, teve trabalho institucional em cima, né? E está em cima das reformas também. Aí é uma questão de tempo agora e trabalho. Mas procurem a associação, que vale a pena. Com certeza, Davidson. Obrigada pelo recado. Recado dado, recado anotado. E é isso, gente. Até o próximo podcast. Até mais. Tchau. Tchau.